Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 3 da prova de 2019 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos eletrônicos digitais. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! O circuito lógico comanda o funcionamento de um motor quando uma ou mais condições forem verificadas conforme os seguintes dados. O primeiro dado é: o regime de carga, RC, é maior ou igual a 80% e temperatura T maior do que 25 graus Celsius. Segunda informação, regime de carga, RC, é menor do que 80% e umidade relativa de H é maior do que 60% e temperatura é maior do que 25 graus Celsius. Terceira informação, regime de carga, RC, é menor do que 80% no período P de 10 e 20 horas. E temperatura maior do que 25 graus Celsius e fora do período P das 10 às 20 horas. De acordo com essas informações, letra A, codifique e explique precisamente as variáveis em questão, o RC, o HT, o T e o P. Letra B, descreva a função booleana do sistema descrito e preencha a tabela verdade, montando-as com as linhas e colunas necessárias na folha de resposta da página seguinte. E a letra C, simplifique a função booleana descrita no item B e reescreva a nova versão da função obtida, que no caso é a função dada pelo motor, né? Que no caso é a minha saída, é o nosso M. Bom, isso aqui é uma questão de eletrônica digital, certo? Que foi cobrado aí nessa prova de 2019. Né? E esse assunto está relacionado mais à parte de projetos de circuitos digitais, né? Utilizando mapa de Carnot. Né? Que quando a gente trabalha com um projeto, a gente normalmente utiliza mapa de Carnot para poder fazer as devidas simplificações do nosso projeto do circuito lógico, certo? Vamos iniciar fazendo a nossa letra A, que é uma alternativa até bem simples da gente fazer, né? Ele está pedindo para a gente codificar, né? As variáveis de acordo com o que ele mencionou aqui nas informações relativas às condições de funcionamento do motor, certo? Então vamos fazer isso. Bom, a gente primeiro precisa perceber quantas variáveis a gente tem aqui em questão, certo? A gente tem 4 variáveis, né? Que é o quê? É o regime de carga, a temperatura, a umidade relativa e o período, certo? Temos 4 variantes aqui. E nessas 4 variantes, a gente vai ter que codificar ou com 0 ou com 1 essa codificação de acordo com o que ele diz. Por exemplo, nesse caso do regime de carga, que eu vou chamar de RC, o meu RC vai ser igual a 1, ou seja, o meu RC ele vai ocorrer quando ele tiver um regime de carga maior ou igual a 80%, certo? E ele não vai acontecer, ou seja, ele vai ser 0, quando esse regime de carga estiver menor do que 80%, certo? Então essa é a primeira codificação relativa à variante do regime de carga. Agora vamos para a segunda variante, que é a temperatura. Temperatura, ele vai ser 1, ou seja, ele vai ocorrer quando a minha temperatura estiver maior do que 25 graus Celsius. E ele não vai ocorrer se a temperatura for menor ou igual a 25 graus Celsius. Lembrando que tudo isso está relacionado com o motor aí do problema, tá? A temperatura do motor, o regime de carga do motor, a umidade relativa do motor e o período do motor, certo? Próxima variante é a umidade relativa, que ele chama de H. Então, o meu H vai ser igual a 1 quando o quê?
quando ele estiver maior do que 60%. E ele vai ser igual a zero quando ele for menor ou igual a 60%. E por fim, a gente tem um período, que eu acredito que seja o período de funcionamento do motor. Ele vai ser igual a 1 quando o período estiver compreendido entre 10 e 20 horas, certo? E vai ser zero caso contrário, certo? Quando ele não estiver compreendido entre 10 e 20 horas, certo? Bom, essa daqui é basicamente a resposta da nossa letra A. Ele está pedindo a codificação, certo? E a explicação é exatamente essa, a partir da codificação, que ele vai ser 1 quando ele atender a primeira especificação e vai ser 0 quando ele atender a especificação contrária ao que disse no problema, certo? A gente tem que ficar só atento a os valores que ele mencionou aqui no nosso problema, certo? Muito cuidado aqui com isso. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer agora a nossa letra B. A letra B, ele descreve que é preciso preencher uma tabela, verdade, e montar a nossa função booleana resultante dessa tabela para poder a gente preencher corretamente, para assim fazer, após isso, a simplificação do nosso problema, do nosso projeto, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a tabela já preenchida para vocês, certo? E vou explicar como é que foi feito esse preenchimento. Mas antes de eu colocar a tabela preenchida, eu preciso mencionar uma coisa que foi dita aqui no enunciado, né? No caso, que vai ser fundamental para o preenchimento da nossa tabela. Que são alguns dados que ele mencionou aqui, certo? Deixa eu apagar o que está aqui. E aí, nessa letra B, inicialmente eu vou ter o quê? Que para a primeira informação aqui, que ele fala que o regime de carga é maior ou igual a 80% de temperatura, é maior do que 25 graus Celsius, vai existir o acionamento do motor, certo? Então eu vou colocar assim, se o regime de carga é maior ou igual a 80%, então eu tenho que RC é igual a 1, e a temperatura, ele diz que é maior que 25 graus Celsius, então T igual a 1. Né? Pegando essa parte aqui da nossa codificação, certo? Eu já coloco essa primeira condição aqui, que é a condição de funcionamento do meu motor. Agora eu vou para a segunda aqui. Ele fala que é o regime de carga menor do que 80%. Então vai ser meu RC menor do que... Perdão. Vai ser meu RC igual a 0, né? Porque é menor do que 80%. E a umidade relativa H é maior do que 60%. Se é maior do que 60%, então H é igual a 1. E a temperatura é maior que 25. Se a temperatura é maior que 25, então meu T é igual a 1. E essa aqui é a minha segunda condição de funcionamento, certo? Agora eu vou para a minha terceira condição de funcionamento, que é essa daqui. É o que? É o regime de carga menor do que 80%, então eu tenho meu RC igual a 0. E o período P entre 10 e 20 horas. Então IP igual a 1, certo? E por fim, eu tenho
que a temperatura é maior que 25 graus, então tem um T igual a 1, e está fora do período, né? Então, IP igual a 0. Essas aqui são as 4 condições de funcionamento do nosso motorzinho aí que ele falou, certo? É a partir disso, é a partir dessas condições aqui que a gente vai fazer a montagem da nossa tabela verdade, certo? Que eu já vou deixar pronto para vocês e vou explicar como é que foi feito o preenchimento, beleza? Então vamos lá. Bom, continuando aqui, temos a tabela já basicamente preenchida, certo? Eu já coloquei os resultados da saída, que é o motor funcionando ou não funcionando, né? Funcionando seria 0, ou perdão, funcionando seria 1 e não funcionando seria 0. E a gente tem aqui as 4 variáveis em questão, né? Do nosso problema, certo? Aqui a questão ficaria mais entre a gente definir quem seria a variável mais significativa e a variável menos significativa. Eu coloquei o regime de carga no motor como sendo o menos significativo, ou seja, o que varia menos. Por quê? Porque quem está, vamos dizer assim, mais importante no nosso projeto são essas 3 variáveis aqui. Essas 3 variantes, certo? Por isso que eu acabei colocando o regime de carga como sendo o menos significativo. O mais significativo eu coloquei como sendo, né, o período. Né, o período de funcionamento, o intervalo de tempo, né, que o motor funciona, certo? E aí a umidade e a temperatura também acabei completando aqui, seguindo essa ordem, beleza? E o motor lá, minha saídinha lá no final, tá certo? Então, vamos lá, são no caso 16 estados aqui, por quê? Porque eu tenho 4 variáveis, então 2 a quarta, 16 estados, está aqui em vermelho aqui embaixo, certo? E não tinha necessidade, né, de completar a tabela toda, até porque não tem esse espaço todo aí disponível para a gente preencher da forma que a gente deveria preencher, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar só com alguns casos aqui, porque segue a mesma lógica na hora do preenchimento, certo? Utilizando justamente essas informações aqui que a gente pegou do próprio enunciado, tá certo? Então, vamos fazer isso. O primeiro estado aqui que a gente vai ver é o estado em que o regime de carga é 0, a temperatura é 0, a umidade 0 e o período de funcionamento 0. Eu falo o estado, né, que é estado 1 ou estado 0, seguindo aquelas normativas lá que eu deixei, aquela codificação que eu deixei no item anterior, certo? E basicamente o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai verificar o estado de a situação da variável aqui em questão e vai analisar com cada um desses 4 estados aqui, certo? Esse. Ou melhor, essas 4 informações, né, que ele deu no problema. Então ele tem aqui o regime de carga 0, temperatura 0, umidade 0 e período 0. Consta alguma informação dentro dessas 4 aqui que dá para fazer com que o motor funcione, porque a condição para que o motor funcione é que uma dessas 4 daqui aconteça. Se uma dessas 4 acontecer, o meu motor vai funcionar e eu coloco 1 no estado final. Se não acontecer, eu coloco 0. Como nesse primeiro estado aqui está tudo 0 e não tem nenhuma condição em que deixa tudo 0 aqui, então o meu motor aqui, certo? Ele vai ser 0, certo? Agora vamos olhar para o segundo estado aqui agora. O nosso segundo estado aqui em questão. A gente tem aqui que o período de funcionamento é 1. Aí eu venho aqui e vejo quem é que tem 1 aqui. No caso esse aqui. Essa informação dada no problema. E eu tenho que o meu RC é 0. Meu RC aqui também é 0. Opa, eu já tenho essa informação. Independente de eu ter outra, eu já sei que meu estado aqui, ó, já vai ser 1. Eu já coloco 1 na saída, certo? Vamos para o terceiro aqui agora. O terceiro eu tenho o meu H igual a 1. Qual é a minha situação que eu tenho H igual a 1? Essa daqui, certo? Só que essa informação 2 requer que minha carga seja 0. E a minha carga aqui é 0.
e que minha temperatura seja 1. Só que não é 1, é 0. Então, como não tem mais outra informação que me permite mudar o estado do motor para funcionando, então minha saída aqui vai ser 0, certo? Vou pegar mais um aqui. A gente tem H igual a 1 e P igual a 1. Para H igual a 1 e P igual a 1, a gente tem essas duas situações aqui, né? H igual a 1 e P igual a 1. E aí a gente precisa que o RC seja igual a 0, a temperatura igual a 1, ou que somente meu RC seja igual a 0. E como o meu RC aqui já é 0, e eu tenho que meu P igual a 1, já estou satisfazendo uma condição. Então, minha saída aqui no motor vai ser 1. E eu vou seguir nessa lógica, certo, pessoal? Eu vou pegando as informações que ele deu e vou comparando aqui com os meus estados, certo? E vou colocando 0 em 1, 0 em 1, satisfazendo essas condições aí, certo? E aí, o que é que a questão pede? A questão pede para a gente escrever uma expressão booleana da saída no motor. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar todos os estados, certo? Deixa eu pegar uma cor diferentezinha aqui. A gente vai pegar todos os estados aqui, esse, que são 1, esse aqui, esse. Certo? E a gente vai colocar tudo em função das nossas variáveis, certo? Então, como é que vai ficar isso? É só lembrando que quando a gente for colocar as variáveis, a gente tem que colocar, sendo 0, a variável barrada, e quando a variável não for 0, a gente coloca sem o barra. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. Ó. O M, que é a saída do meu motor, vai ser igual a o meu primeiro estado aqui. Eu tenho RC igual a 0, T igual a 0, H igual a 0 e P igual a 1. Então tem isso aqui, ó. RC barrado com T barrado, com H barrado e com P. Pronto. Mais, agora eu vou para o segundo aqui. Eu tenho RC e T barrado. Então, RC barrado, T barrado, H e P. Certo? Deixa eu botar só um parênteses aqui. Isso aqui são operações AND OR, certo? Vamos para esse terceiro aqui. Eu tenho RC barrado, T, H e P barrado. Então, mais RC barrado, T, H barrado, P barrado. Certo? Vamos para o quarto aqui agora. Vai ficar mais, né? Vai ficar RC barrado, T, H barrado e P. Mais. Agora esse próximo aqui vai ser RC barrado, T, H e P barrado. Vamos para esse próximo agora. Eu tenho só o RC barrado, né? Mais RC barrado, T, H, P. Vamos para esse outro aqui agora. Tenho RC, T, H barrado, P barrado. Esse daqui, mais RC, T,
H barrado e P. Mais isso aqui agora, RC, T, H, P barrado. E por fim, eu tenho RC, T, H e P. E essa aí é a nossa expressão booleana que ele está pedindo aqui na questão. Na nossa letra B. Além do preenchimento da tabela, né, que a gente fez. Certo? Então essa letra B a gente finaliza dessa forma. Então vamos agora para a letra C. Continuando aqui com a nossa letra C, ele pede para a gente fazer a simplificação, né, da nossa expressão booleana, né, que a gente achou aqui no nosso item anterior. Certo? E para fazer essa simplificação, a gente vai precisar utilizar o mapa de Carnot com 4 variáveis para que a gente utilize a técnica do Carnot para simplificar o mais rápido possível aí a nossa expressão final aqui do nosso projeto aqui do motor, certo? E aí, para fazer esse preenchimento dessa tabela, a gente primeiro tem que colocar a tabela nessa disposição aqui que eu coloquei, certo? Que é pegar as 4 variáveis e fazer a combinação com elas 2 a 2, né? Aí eu coloquei aqui na horizontal o RC com T e coloquei na vertical o H com P, certo? E aí eu vou fazer a combinação delas a partir do que eu achei aqui no meu item anterior, certo? Eu vou olhar para aqui, para a minha expressão booleana do item anterior e vou fazer o preenchimento com 0 e 1 aqui na minha tabela de Carnot, certo? É isso que eu vou fazer agora. Como é que é feito isso? Eu vou olhar aqui o primeiro e vou ter que verificar essa primeira condição aqui na minha tabela de Carnot. Ele tem aqui o RC barrado, o T barrado, o H barrado e o P barrado. Onde é que aparece isso na tabela de Carnot? Aparece exatamente aqui, ó. RC barrado, né, olhando na horizontal, T barrado e na vertical H barrado e o P, certo? E o próximo aqui é o RC barrado, T barrado, H e P. É exatamente aqui, ó, do lado, certo? E aí eu vou fazendo esse preenchimento. Aí o terceiro aqui é o RC barrado, T, H barrado e P. É aqui. E eu vou completar aqui com o resto já para adiantar, certo? Mas é só fazer a comparação que com certeza não vai ter erro, certo? É só completar com 1. O que não for 1, você completa com 0, certo? É isso que você vai fazer. E a nossa tabela de Carnot fica exatamente dessa forma aí. E para fazer a nossa simplificação de Carnot, como é que fica? Deixa eu só colocar aqui o nome dele para ficar bem enfático, né? Mapa de Carnot, certo? Só para vocês não esquecerem o nome dele e saber quem é. Então, como é que vai ficar a minha simplificação aqui da minha tabela de Carnot? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar, na minha tabela, eu tenho que juntar os meus quadrados, vamos dizer assim, né, em duplas, quadras, oitavas, que é justamente a quantidade de bits, né? Seria a quantidade de bits que a gente teria para fazer as combinações, né? Lembrando que a gente pode fazer de 2 elevado a 0, de 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4 e assim por diante. Certo? Essa é a combinação que eu posso fazer no mapa de Carnot, né? Que no caso aqui vai ser igual a 1, aqui 2, aqui 4, como eu falei anteriormente, aqui 8. É assim que a gente pode juntar aqui no nosso mapa. E eu já estou vendo de cara aqui, ó, essa oitava aqui, ó. Eu já estou vendo de cara e já posso juntar isso aqui no meu mapa. Aí o que é que eu tenho que perceber? Nessa oitava aqui, eu tenho que andar nela e ver quem é que não está variando de parâmetro aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês. Perceba que quando eu ando aqui na horizontal, eu vou ter que olhar
para essas variáveis aqui na horizontal. E eu percebo que todas elas estão variando. Veja, o H barrado, ele em um momento vai ser H, e o P barrado em algum momento vai ser P. Então nem o H e nem o P vai entrar como variável no meu mapa de Carnot. Agora eu vou olhar na vertical aqui, ó, que são as minhas variáveis RC e o T. Perceba que na vertical a única variável que está variando é o meu RC, né? Que ele sai de barrado para RC. O meu T permanece fixo. Então, na minha resposta final, eu vou ter somente o T pegando essa oitava. Só essa oitava, mas calma. Ainda não terminou. Eu ainda tenho esse 1 aqui e esse 1 aqui, formando uma dupla, certo? Só que tem um detalhe. Eu posso formar uma quádrupla com ele. Eu não preciso necessariamente formar uma dupla. Posso formar uma quádrupla aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho exatamente essa parte aqui, ó. Essa quádrupla aqui, do que eu estou falando. Em vez de eu pegar a dupla, eu pego a quádrupla, que é a maior simplificação possível que eu posso fazer no meu mapa de Carnot, certo? É a maior simplificação. Pegando essa quádrupla aí, eu vejo quem é que está variando na horizontal e na vertical nas minhas variáveis, em termos de barrado ou não barrado. E eu percebo aqui primeiro, deixa eu só apagar aqui, para ter espaço, né? E eu percebo aqui que na minha horizontal, apenas o meu H está variando, certo? E o meu P está fixo. E na vertical, eu tenho o meu RC barrado, que está fixo, e o meu T que está variando. Então, eu vou botar assim para não ficar muito complicado. Na oitava, eu tenho apenas quem? Que foi o que eu fiz na oitava aqui. Eu tenho apenas o T. E agora aqui na quádrupla, quem é que está constante? Eu tenho que ver quem é que está constante, tá, gente? Não quem está variando. Quem está variando não entra aqui. Eu tenho que ver quem está constante, certo? Então, na minha quádrupla, eu tenho o meu RC barrado com isso na vertical, né? E na horizontal eu tenho o meu P, né? Que também não está variando, está constante. E aí eu já peguei todas as minhas situações em que no meu mapa de Carnot eu tenho o resultado 1 como resposta. E para poder juntar como resposta final, basta eu fazer um AOU com esses dois resultados aí para ter a resposta. Então vai ficar meu M vai ser igual ao meu T mais o RC barrado vezes o P. E essa daqui é a resposta da minha letra C, certo? Utilizando o mapa de Carnot, vendo quais são as variáveis que estão variando, que não vão entrar, e vendo quem é que está ficando constante, e assim vai entrar na minha oitava, na minha quádrupla, na minha dupla. Se eu tivesse pego a dupla aqui, essa dupla daqui, ó, se eu tivesse pego essa dupla daqui, não seria a melhor simplificação. A melhor simplificação é quando eu pego a maior combinação possível, né? A maior união possível dos meus bits iguais a 1, certo? Meus níveis lógicos iguais a 1, certo? Entre dupla e quádrupla eu pego quádrupla, entre quádrupla e oitava eu pego oitava, e assim por diante, certo? O mapa de Carnot funciona dessa forma. O mapa de Carnot ele é muito útil, né? Até 4 variáveis. Quando passa de 4 variáveis já começa a ficar um pouquinho complicado, porque a gente trabalha com o mapa de Carnot, né, em 3 dimensões. Em vez de fazer em 2, faz em 3. Né? É um pouquinho mais complicado. Fugiria um pouco do escopo do que é cobrado na prova, provavelmente. Certo? Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o fim da questão, certo? Espero que tenha ficado claro. Para quem nunca viu esse tipo de assunto, é um pouco complicado formar a lógica do problema, mas assim, quem pega a lógica não vai ter dificuldades, certo?
porque é exatamente dessa forma que eu mostrei aqui. É muito tranquilo, dá para montar direitinho a lógica, nível lógico 0, nível lógico 1, a partir dos parâmetros dados no problema. Depois, montar a expressão booleana, que for o item B aqui, a partir das nossas saídas aqui, né, do motor. E depois simplificar com o mapa de Carnot. E aí a gente consegue finalizar a questão. A gente precisa lembrar desses conceitos, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Valeu!